Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais um momento dialógico da Casa de Miramês através das reflexões do livro Renovando Atitudes. O autor Hamed é um pseudônimo, ele nunca disse o seu nome, por vários motivos. Um deles, ele coloca aqui que alega utilizar tal nome para se sentir mais livre para desempenhar os labores espirituais que se propõe a realizar na atualidade, né? E posteriormente também confidenciou a Francisco, que na França do século XVII participou do movimento jansenista. E, em termos gerais, ele, juntamente com Miramês, é um profundo conhecedor da mente humana, da psique. E em muitos dos seus livros, né, tem frases bem relevantes. Uma delas é: nós não sentimos errados, mas sim interpretamos errado. Sentimentos, emoções são muito verbalizados na fala deste autor. E sempre nos capítulos do Renovando Atitudes ele pega uma temática do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 14, item 5 diz: mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa frase de Jesus de Nazaré reflete muito bem o parentesco espiritual do parentesco carnal. E refletindo um pouco no âmbito das ideias do autor, ele tem como palavra inicial, ou palavras iniciais, desapego familiar. E ele coloca o seguinte: em correta acepção, desapego quer dizer um sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. E agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características, desde a mais leve das inseguranças, se deve ou não sair de casa para um passeio a sós, ou que roupa deve usar, até o pânico incontrolável de tudo e de todos, que leva o indivíduo ao desequilíbrio em seu desenvolvimento e maturidade emocional. Eu acho muito interessante porque muitos de nós, às vezes, colocamos filhos no mundo e queremos ficar sempre apegados aos nossos filhos. E esquecemos que o filho é para o mundo. Em muitas situações, a gente sempre quer ficar apegado a um determinado parente. Às vezes até parasitando, mas a gente não reflete isso. Determinados problemas geram doenças, especialmente com relação ao apego. Essa teoria do apego, ela é muito falada, certo, na infância, mas no começo tudo é normal. Quando não tem uma certa segurança, a criança realmente tem que se apegar à mãe. Mas na idade adulta, já vem um lado patológico, em que muitas vezes dois sofrimentos se integram quando a gente realmente quer dominar, quer amarrar e quer para sempre, certo, se apegar a pessoas que precisam se libertar. E mal a gente sabe o mal que a gente faz a essas pessoas quando a gente age assim. E a reencarnação, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que a gente tem inúmeras vidas, mesmo tendo alguém que talvez não acredite na minha fala ou no meu verbo no momento que eu direcionar você. Mas a média diz que a reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Eu acho isso fantástico, porque muitas vezes no processo reencarnatório nós temos nossas escolhas para evoluir e tudo flui da melhor forma possível, para que, de acordo com nossa reforma íntima, nosso renovar de atitudes, nossas reflexões, a gente aprenda com esse nascer e renascer. Não obstante, ela não destrói os laços de amor verdadeiro, antes cria diversos vínculos afetivos entre almas.
E esses vínculos são espetaculares, né? Porque vida após vida a gente entende, a gente percebe que aquelas pessoas que estão próximas a nós, muitas vezes a gente sente que essa proximidade vem de muito, 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 muito tempo atrás. E se a gente parar para sentir e perceber, isso é fantástico também, isso é magnífico. Isso é um reflexo da palavra que reflete o amor em si. E ele coloca aqui: pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia, sem aprisionamentos ou dependências. Isso é reviver, reintegrar, reencontrar e saber que não existe um fim, mas sempre um recomeço nessas vidas. Aí vem novamente o desapego familiar. O que é que a Hamed diz aqui? Que mesmo em família, não viemos à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer nossos caprichos ou agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva. E a nossa missão, a gente tem que refletir: qual é a minha missão? O que foi que eu coloquei no meu livro da vida quando eu cheguei aqui? O que é que eu realmente tenho cumprido? O que é que eu preciso cumprir? O que as palavras do Evangelho trazem para mim como uma reflexão? E porque às vezes vem dor e sofrimento e eu não aprendo com essa dor e sofrimento e tiro algo de positivo, né? Só que a gente tem que levar em conta a individualidade de cada pessoa, da nossa família, e respeitar. Tem pessoas que realmente não querem evoluir nesse momento, vão para o caminho errado, certo? E às vezes a gente quer impor, mas a gente tem que viver sem imposições ou submissões. E cada qual tem seu momento e sua oportunidade de ser feliz e aprender e reaprender de acordo com os processos em qual a gente dirige nossa própria existência, certo? E essas lições a gente tem que aprender e nós temos que tentar cada vez mais refletir a respeito delas, né? Nós somos seres que muitas vezes erramos, mas precisamos aprender com os nossos erros, com nossas qualidades, sim. Sim. E oferecer à nossa cadeia familiar uma atmosfera de compreensão e apoio para que tenhamos, certo, por si só, a decisão de mudar com eles, né, desejarem. Tem o contexto do galho verde, né? No começo, uma criança tem como a gente dialogar e tentar moldar, mas na idade adulta tudo complica e ninguém muda ninguém, certo? Cada qual tem seu jeito e sua evolução. E às vezes a gente perde tanto tempo, tanto sofrimento chorando pelo outro, mas o outro precisa se aprimorar de acordo com o que a vida tem para ele, pelo seu livre-arbítrio. Se ele não aprende pelo amor, né, que a gente tenta repassar, a dor é uma grande escola, como é uma escola, certo? Agora, a possessividade cria realmente indivíduos que muitas vezes vão ser servilientes. E essa servilência eles vão levando mais na frente, acabam realmente sofrendo na mão de outras pessoas. Às vezes a gente cria os filhos com tudo nas mãos, dando tudo do bom e do melhor, sempre dizendo sim. E quando a gente se percebe, esses filhos logo, logo ficam sempre dependentes da gente porque não aprendem a voar. Às vezes nos parasitam, às vezes não querem sair de casa, às vezes são enganados pelos seus companheiros ou por suas companheiras, porque não souberam erguer voos, porque a gente não deixou muitas vezes eles tropeçarem. Isso não é bom. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, certo? A gente tem que, em determinada situação, realmente amparar, mas em determinados pontos específicos, entender que esses filhos precisam aprender a viver, tá certo? E Hamed reforça aqui que ele diz que as ações possessivas criam indivíduos serviços e profundamente inseguros que futuramente precisarão ter sempre os familiares em sua volta, como uma corte, né? A fim de se sentir amparados.
e vivem pedindo dinheiro, vivem pedindo ajuda, não se dão bem em determinadas situações, são inseguros até nas escolhas. E a gente sabe muito bem o que é isso, é só parar e entender. Agora é bom sempre fazer um novo começo e refletir que na vida a gente sempre tem a possibilidade de reaprender. Se não for nessa, será em outra. E essas dependências patológicas que ele coloca aqui, certo? Quando uma criança é educada na orientação de um adulto incapaz de estabelecer um limite, sempre fazendo as vontades de forma restrita, sem nenhuma barreira, certo? Aí vem a dependência patológica, né? E essa dependência vai gerar sofrimento. Aí vem aquelas crianças birrentas, entre crises de falta de fôlego, de choro fácil, muitas vezes sem nenhuma razão, mimadas. E a gente realmente não aprende a conduzir a vida dessas crianças como a gente às vezes não consegue, né? Fomos criados sempre com sim, queremos passar isso para os nossos filhos, infelizmente, né? E esses comportamentos resultam no fato de terem sido tratados como incapazes e com atitudes infantilizadas. Nós temos que parar no tempo e entender essas mensagens, que tudo que lhe é dado, muito lhe será cobrado, tá certo? E como é cobrado. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam com os filhos da mesma maneira. É como se fosse uma constelação familiar. A insegurança familiar eu posso passar por geração a geração, a mesma coisa, a agressividade. Por isso que muitas situações ruins em nossas famílias é bom a gente cortar e tentar fazer um novo começo através da nossa prole, né? Certo? Esses comportamentos superprotetores não são tão bons. E quem superprotege entrega um certificado de incompetência ao ser protegido. A gente entrega mesmo esse certificado de incompetência, certo? Vem quesitos de rejeição, certo? É a superproteção também. E Hamed diz, por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar, também adota a superproteção como forma de compensar tudo que passaram e sofreram na infância. A síndrome do coitadinho, também eu escuto muito isso, né? A gente tem que parar, a gente, e refletir. Ah, eu não tive pai. Ah, eu não tive amor de mãe. Ah, eu não tive isso. Mas a gente pode viver o poder do agora e refazer nossa vida, meu povo. Vamos parar de se lamentar. Vamos acreditar na nossa fé, essa convicção íntima que nós temos. E se a gente não conseguir de uma forma dialógica, vamos tentar fazer terapia, procurar um psicólogo, tá certo? Porque a gente tem essas possibilidades de sermos ajudados. Quem sou eu para dar conselho ou sermão? Mas muitas vezes, quando a gente pega um especialista, a gente tem a ajuda necessária, certo? Ele complementa que, apesar de respeitar e amar profundamente sua família, amor sem fronteiras, Jesus exaltou o desapego familiar como uma meta que todos devemos ou deveríamos atingir, a fim de que alcançamos os superiores princípios da fraternidade universal, o verdadeiro sentido da vida, certo? E dessa liberdade integral. Então, quem são teus pais e teus irmãos, e teus filhos, né? Todos nós somos. E no mundo futuro, sabe-se lá, você é um irmão de vocês, ou vocês vão ser meus pais. E determinadas situações realmente remontam possibilidades de um novo recomeço, certo? É interessante tudo isso que eu estou vendo e percebendo na leitura de Hamed e que estou tentando passar para vocês, porque eu também estou me aprendendo, né? Estou reaprendendo a ser quem eu sou, certo? E o eu sou tem um grande significado na minha vida. A gente tem que colocar no eu sou um importante, resiliente, amoroso, certo? E quando a
a gente coloca coisas positivas, tudo flui da melhor forma possível. Tirem do verbo de vocês: eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um mau pai, uma má mãe. Isso não é bom a gente colocar. Se a nossa família realmente desandou, certo? Nós fizemos o que a gente pode fazer. E as mensagens que foram ditas aqui realmente trazem um acalento e um significado. Algo muito importante que eu também sempre coloco é a prática do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, certo? Dedicar uma noite, um dia, preparando essa mesa, estar colocando água pura, abrir o Evangelho e estender a mensagem de fé, laçando a família, que Jesus virá em visita. Isso é muito importante essa prática do Evangelho, e não só a leitura, mas realmente praticá-lo, colocá-lo em prática, certo? Tentem colocar em prática também o eu te amo na família. Diga que ama seu pai, sua mãe, seu companheiro. Tente restabelecer um vínculo de amor e de fé. Caso não consiga fazer isso, pelo menos diga eu te amo para você mesmo, porque você tem um grande significado na sua família e nas suas vidas futuras. Meu muito obrigado, agradeço a todos pela atenção. Que Deus nos abençoe, ilumine e proteja não só a nós, mas nossos familiares, o nosso planeta Terra, toda a irmandade que faz parte do nosso meio, somente aqueles que passam fome e sede, que não têm onde morar, aqueles que sofrem, né, por uma carência, e que a gente reflita a necessidade de transformar toda e qualquer carência em competências. Muito obrigado e até breve.